Por fim, nós vamos apresentar aqui um esquema de um solenoide. Ele lembra, em alguma medida, a bobina do relé auxiliar. Só que no relé auxiliar, a bobina, quando ela é energizada, ela movimenta um induzido e este, por sua vez, vai acionar a abertura ou fechamento de alguns contatos do relé. O solenoide não. Ele, quando é acionado, ele vai atuar como um piloto da válvula direcional. Então vejamos aqui a animação. A energia chega, alimenta o solenoide, o induzido se movimenta. Só que nesse caso específico, quando esse induzido se movimenta, ele abre a passagem do ar comprimido que vai pilotar essa válvula. Porque essa válvula é uma válvula que ela é acionada eletricamente. Esse acionamento elétrico vai liberar um piloto pneumático e este, por sua vez, é quem de fato pilota a válvula. Essa válvula é interessante, ou esse tipo de construção é interessante, porque quem faz o esforço para movimentar o carretel da válvula direcional é o ar comprimido e não a energia elétrica. Ou seja, então, na verdade, o esforço que é imposto a esse induzido ele é muito pequeno. Apenas o suficiente para poder abrir a passagem do fluxo de ar comprimido que vai pilotar a válvula. Então, como é que esse solenoide funciona? Nós temos aqui a figura de uma bobina, e no interior dela uma peça metálica, uma haste metálica, que é o nosso induzido. Ou seja, é uma peça que fica sujeita ao campo magnético. Enfim, quando a corrente passa por essa bobina, o campo magnético gerado, ele é um vetor que atua, nesse caso específico, da esquerda para a direita, gerando uma força magnética de sul para norte, e com isso, esse induzido, que é também ferromagnético, ele se movimenta pela ação dessa força magnética. Então, quando ele se movimenta, ele vai acionar ou a chave, ou a válvula pneumática, ou a abertura da sede dessa válvula para que ela seja pilotada pelo ar comprimido. Então, nós vemos aqui uma figura também esquematizada de uma bobina em corte. O induzido aqui é a peça preta, ela é o pneu acionador. Com essa bobina é alimentada eletricamente, gera esse campo magnético no interior dessa bobina que empurra esse pino contra o carretel da válvula direcional, e aí então essa válvula é acionada. Nós temos aqui uma peça externa que também se movimentou junto com esse pino. Ou seja, essa peça aqui representada, ela é o elemento que é utilizado quando essa válvula for acionada manualmente. Ou seja, toda válvula elétrica acionada por solenoide, ela possui também uma forma de acionamento que é o manual. Isso faz parte do aspecto dessa válvula. Enfim, que nós temos a simbologia do nosso solenoide. Na pneumática, nós vamos mostrar duas simbologias do solenoide. Essa aqui, apresentada nesse slide, é a que vai no circuito elétrico. E temos aquela simbologia que vai no corpo da válvula direcional. Então aqui nós temos um circuito muito simples, de um cilindro de simples ação com retorno por mola e uma válvula direcional, 2 vias, ou seja, 3 vias e 2 posições, né? Então 2 vias, com retorno por mola e acionada eletricamente por um solenoide. Então essa válvula aqui é exatamente aquela apresentada na animação do slide passado, porque nós temos um solenoide que vai abrir a passagem do ar para que ele pilote a válvula. Então, essa válvula internamente ela possui um desvio aqui da alimentação 1. Esse desvio vai jogar pressão no piloto dessa válvula, uma vez que ele for aberto pela ação do solenoide, ou do induzido do solenoide. Aqui também tem que chamar a atenção
porque muitas vezes o nosso aluno trabalha com pressões pneumáticas reduzidas, e se ela for muito reduzida, a pressão que vem da rede, ou que vem lá do lubrifil, do condicionador, né, da nossa rede, que é esse elemento aqui, ó, ela vem muito reduzida, 2 bar ou até menos do que isso, e muitas vezes o ar que chega em 1, ele vai ser usado para movimentar a haste, como também parte dessa pressão vai ser utilizada para acionar a válvula. Então, se a pressão for muito baixa, mesmo que o circuito estiver montado corretamente, ele não vai ser acionado adequadamente. Então, cuidado para verificar se esse tipo de situação ocorrer, se a pressão de operação está muito baixa. Então, vamos lá ao entendimento do circuito. Se essa válvula aqui for acionada, ela vai movimentar a haste. Se ela for desacionada, a mola incumbe de fazer com que ela volte à condição anterior. Né? Bem, só que o funcionamento ele é elétrico. Né? Então, eu preciso alimentar esse solenoide para que essa válvula seja acionada. Então, aqui eu tenho os terminais da minha fonte de energia, o positivo, o negativo, a fase e neutro. Né? Daqui 24 volts, aqui 0 volt, ou 12 volt e 0 volt. E eu preciso fazer que a energia ora passe para o solenoide e ora ela não passe. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui um botão sem trava, né, que eu chamei de S1. E uma vez acionado, esse botão vai fazer com que passe energia de mais para menos, passando pelo solenoide. Ou seja, o solenoide ele vai ser energizado. Ele, ao ser energizado, ele vai comandar essa válvula direcional, que vai mandar o ar de 1 para 2, fazendo a haste avançar. Se nós retirarmos a força sobre o botão, então esse ramal aqui ele tem seu fluxo de energia cortado, o solenoide fica sem energia, e aí então a mola dessa válvula incumbe de fazer com que ela volte à condição anterior, e toda a pressão que estava no cilindro aqui, ela vai para o escape de 2 para 3. Note bem, se nós temos um circuito pneumático, o solenoide, e temos um circuito elétrico também, outro solenoide, então é preciso que ambos tenham o mesmo nome, sejam nomeados e tenham o mesmo nome, para que não se faça a interpretação errada do circuito. Então, se eu chamei de Y1 no circuito pneumático, no circuito elétrico eu também vou chamar Y1. Normalmente nós designamos o solenoide pela letra Y e um sequencial. Pode ser também dois sequenciais, um à esquerda e o outro à direita do Y. Por exemplo, 1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y2 e assim por diante, conforme queira quem está projetando o circuito. Também pode ser apenas dois logaritmos, Y1, Y2, Y3, Y4 e assim por diante. Bem, aqui nós temos já um circuito onde é possível fazer o acionamento em dois locais diferentes. Então aqui nós apresentamos, de certo modo, a lógica OU. Né? Ou seja, esse solenoide é alimentado por S1 ou S2. Então quando tem duas chaves em paralelo, né, sendo alimentadas por um único ramal, né, no caso aqui pelo mesmo ramal, melhor dizendo, então a energia passa ou por S1 ou por S2, chegando a Y1. Então, quando elas são montadas em paralelo, isso denota uma lógica OU. Também nós temos uma situação em que o comando é bimanual, ou seja, eu tenho que usar as duas mãos para apertar os dois botões e com isso passar energia para Y1. Então, ou seja, só passa energia para Y1 se S1 e S2 forem ambas acionadas. Então, com isso, nós executamos uma lógica que podemos chamar de lógica E. Temos ainda também outro aspecto interessante, que é, no caso, a eliminação de conflito de sinal. Ou seja, vejamos aqui no circuito a nossa válvula direcional, que ela possui dois solenoides.
Y1 e Y2. Esses solenoides não podem ser acionados ao mesmo tempo. Isso gera o que nós chamamos de conflito de sinal. Nós vimos isso lá na pneumática básica, mas também aqui na parte elétrica também pode haver o chamado conflito de sinal. Então nós temos que garantir que quando Y1 for acionado, Y2 não será, e vice-versa. Se eu tentar acionar ambos não serão acionados. Tá? Então como é que isso pode ser realizado? Vejamos a figura do circuito aqui à direita. No ramal onde nós temos a chave S1, nós vamos colocar um contato S2 fechado. Então nós temos aqui duas chaves. Cada chave vai alimentar um solenoide. Então S1 alimenta Y1, S2 alimenta Y2. Se eu não usasse os contatos fechados dessas duas válvulas, esses dois ramais, eu poderia apertar S1, alimentar Y1, e depois apertar S2, alimentando Y2, sem, contudo, tirar a pressão do botão S1. Então eu teria os dois botões acionados ao mesmo tempo. Isso geraria um conflito de sinal. Né? Então, não se pode garantir que a válvula vai manter a sua condição atual ou se ela vai mudar para a condição anterior. Por quê? Porque há um conflito de sinal. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, vou sempre colocar no ramal onde há uma das chaves um contato fechado da outra chave. Então, se eu tenho no ramal 1 o contato aberto da chave S1, vou colocar em paralelo com ele, ou melhor dizendo, em série com ele, um contato S2 NF. De modo análogo, no ramal que tem S2, eu vou colocar um contato S1 que é NF, em série com S2. Então veja interessante. Se eu apertar S1, como S2 não foi apertado, então esse contato aqui mantém-se fechado, passando a energia para Y1. Então com isso Y1 vai ser alimentado, promovendo o comando de avanço da haste, e ela vai avançar. Repara que quando S1 é pressionado, logo o S1 fechado vai ser aberto. Então, já estou garantindo que não vai haver energia passando por Y2, por mais que eu queira. Mas se eu apertar o botão S2, o que vai acontecer? Como o S1 ainda continua apertado, então esse contato aqui vai ficar aberto, portanto eu não passo energia para Y2. Porém, ao apertar S2, o contato fechado vai abrir. Então, como aqui estava nesse ramal 1, estava passando energia, não vai passar mais. Então, repara que ao acionar S1 e S2 ao mesmo tempo, não passa energia para alimentar nenhum dos dois solenoides. Então, com isso, evita-se o chamado conflito de sinal.